Pensa comigo. O que de fato move uma pessoa? O que faz ela querer aprender, querer se engajar, querer tentar de novo, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Essa é, talvez, a pergunta de ouro no ensino e na terapia. E hoje a gente vai mergulhar fundo nas ferramentas da análise do comportamento aplicada para encontrar uma resposta bem sistemática e poderosa para isso. E se eu te disser que essa pergunta não precisa ser um grande mistério? Que, na verdade, ela é mais como um quebra-cabeça que a gente pode sim resolver. A proposta aqui não é ficar no achismo tentando adivinhar o que motiva alguém. É usar um método, quase científico mesmo, para descobrir de um jeito claro e objetivo quais são as verdadeiras preferências de cada um. Ok, vamos começar pelo começo. A base de tudo isso é um princípio muito poderoso chamado reforçamento. A ideia, na verdade, é bem intuitiva, né? Quando a gente faz alguma coisa e logo em seguida acontece algo que a gente gosta, a chance da gente repetir aquela ação no futuro, aumenta bastante. É um dos pilares de como a gente aprende. E aqui a gente precisa ser bem preciso com as palavras. Um reforçador não é a mesma coisa que um prêmio ou uma recompensa. O que define um reforçador é o efeito que ele causa. Ele precisa, de fato, aumentar a frequência de um comportamento. Se não aumenta, então, para aquela pessoa, naquela situação, aquilo não funcionou como um reforçador. Simples assim. Certo, o conceito está claro, mas é aqui que vem o grande desafio na prática. Aquele que todo terapeuta e educador encara. O que é super reforçador para uma pessoa pode não ser nada para outra. Um elogio pode fazer alguém brilhar, mas para outra, tanto faz. Um brinquedo pode ser a coisa mais incrível do mundo hoje e amanhã ser completamente esquecido. A gente simplesmente não pode assumir que sabe. E é para responder essa pergunta de um jeito profissional, sem adivinhação, que existe uma ferramenta essencial. Em vez de chutar, os analistas do comportamento usam um conjunto de procedimentos chamado avaliação de preferências. Então, o que é isso na prática? É um processo estruturado, um passo a passo, para a gente descobrir e até organizar em um ranking o que uma pessoa mais gosta. Esses itens ou atividades que ela prefere são os melhores candidatos a se tornarem reforçadores de verdade, aqueles que a gente vai poder usar para ensinar novas habilidades de um jeito muito mais eficaz. E esses procedimentos se dividem em duas grandes categorias, dois caminhos principais. Os métodos indiretos, que são baseados no que as pessoas nos contam, e os métodos diretos, que são baseados no que a gente vê, na observação direta do comportamento. Esse slide deixa a diferença bem clara. De um lado, os métodos indiretos, tipo conversar com os pais ou cuidadores. São rápidos, práticos, mas tem um porém. Eles dependem da memória e da percepção de outras pessoas. Do outro lado, a gente tem os métodos diretos, que é basicamente observar a pessoa interagindo com os itens. Dá mais trabalho? Sim. Exige mais treino? Com certeza. Mas os dados que a gente consegue são muito mais precisos e confiáveis. Então, vamos para o que interessa, para a parte prática. Como que isso acontece no dia a dia, como os profissionais aplicam esses métodos diretos para, de fato, construir um mapa das preferências de alguém. Dentro desses vários métodos diretos, vamos focar em uma técnica que é super utilizada e muito eficaz. A avaliação de múltiplos estímulos sem reposição, que a gente geralmente chama pela sigla em inglês, MSWO. E como isso funciona? Olha, o processo é bem engenhoso. Primeiro, a gente apresenta vários itens de uma vez. A pessoa vai lá e escolhe um e pode interagir com ele por um tempinho. Aí vem o pulo do gato. O item que ela escolheu é retirado. Ele não volta para a mesa. A gente então repete o processo com os itens que sobraram até não sobrar mais nenhum. A ordem que a pessoa escolheu cada item cria uma hierarquia, um ranking perfeito de preferências. E por que esse método é tão bom? Ele tem várias vantagens. Ele não te diz só qual é o item favorito, ele cria um ranking completo do mais ao menos preferido. E ele é mais rápido do que outros métodos que comparam os itens de 2 em 2. Muitas vezes, uma única rodada já dá pra gente uma informação super valiosa. Mas, claro, o MS Word não é a única ferramenta na caixa. Existem outras cartas na manga, sabe? Outros métodos diretos, como apresentar um item de cada vez e ver se a pessoa se aproxima, ou apresentar os itens em pares, forçando uma escolha. Cada um tem seu lugar e sua utilidade. E isso nos leva a uma pergunta super importante. Com tantas opções, como um profissional decide qual método usar? E a resposta é que a escolha não está no método em si, mas na pessoa que está sendo avaliada. Esse quadro aqui é excelente para a gente entender essa lógica. Pensa assim, para uma pessoa que tem dificuldade em escolher quando tem muita coisa na frente, o método de estímulo único é o ideal. Se o objetivo é ter um ranking super preciso e a gente tem tempo, o de pares de estímulos é muito bom.
O MSW, que a gente acabou de ver, é o campeão da rapidez e eficiência. E um ponto crucial, para pessoas que podem ter comportamentos difíceis, quando a gente tira um item preferido, a observação de operante livre, onde nada é removido, é a abordagem mais segura e respeitosa. Então, o ponto central é esse. A decisão é sempre individualizada. O profissional vai levar em conta as habilidades da pessoa, o tempo que ele tem, como ela pode reagir à retirada dos itens e, claro, qual é o objetivo da avaliação. É uma decisão totalmente clínica e estratégica. Ok, a gente já viu o que é, como se faz, mas por que todo esse cuidado técnico importa de verdade? Qual é o impacto real disso na vida de alguém? A resposta é que uma avaliação bem feita é literalmente o alicerce, a base de qualquer intervenção que queira ser não só eficaz, mas também ética. Usar reforçadores que a gente sabe que são potentes torna o ensino mais rápido, a aprendizagem mais gostosa e respeitar as escolhas da pessoa é o primeiro passo para construir uma relação de confiança. E isso se conecta perfeitamente com a ideia de prática baseada em evidências. Não é só seguir uma receita de bolo. Como essa citação mostra, é uma mistura de 3 coisas: a melhor ciência que a gente tem, a experiência do profissional e, fundamentalmente, os valores e o contexto da pessoa que está sendo atendida. A avaliação de preferências é um exemplo perfeito dessa integração na prática. E o potencial de impacto disso tudo? Um estudo clássico de Lovaas, lá de 1987, dá uma pista. Num programa de intervenção comportamental intensiva que depende totalmente de reforçadores poderosos, 47% das crianças alcançaram um funcionamento intelectual considerado típico. Esse número ajuda a gente a ter uma dimensão do poder de uma intervenção que começa com o pé direito. Mas, no fundo, o ponto mais importante vai até além dos números e da técnica. Entender e respeitar as preferências de alguém não é só sobre achar recompensas para conseguir um comportamento, é sobre dignidade, é sobre dar voz, mesmo que essa voz não seja falada, é sobre empoderar a pessoa através da escolha e, com isso, construir uma verdadeira ponte de confiança. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se dedicar tempo para ouvir de verdade, para observar e para organizar as preferências de alguém é tão poderoso nesse contexto, para promover aprendizado e bem-estar, onde mais nas nossas vidas a gente poderia aplicar esse mesmo princípio? Nas nossas famílias, no trabalho, nas nossas comunidades? Fica a reflexão de como ouvir melhor pode construir relações muito mais fortes e eficazes.